Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 3 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo, aqui no Brasil. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na solenidade de São Pedro e São Paulo, meditaremos juntos a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 20. Apacenta. Hoje, aqui no Brasil, festejamos a solenidade de São Pedro e São Paulo, os dois gigantes da igreja primitiva, as duas colunas fundamentais do Santo Rebanho. De forma diferente, em contextos diferentes, apacentaram a única Igreja de Cristo, em perfeita comunhão. Suas vidas testemunham que é possível a unidade, mesmo na diversidade de carismas e ministérios, e que tudo converge à edificação do único corpo de Cristo, que é a Igreja. O prefácio da missa de hoje assim sintetiza. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja primitiva. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje igual veneração. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo para Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos meditar hoje sobre esta leitura, sobre a figura de São Paulo, eixo do nosso diário, a partir de uma reflexão do nosso Papa Bento XVI. Assim ele diz: na última catequese, no início de julho, comecei uma nova série de temáticas por ocasião do ano paulino, considerando o mundo em que São Paulo viveu. Hoje gostaria de retomar e continuar a reflexão sobre o apóstolo dos gentios, propondo uma sua breve biografia. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia. A cidade era a capital administrativa da região. Paulo era judeu da diáspora, judeu que tinha saído do território de Israel, morava em território pagão. Então ele falava grego, embora tivesse um nome de origem latina, mas é claro que este nome era derivado por assonância do originário hebraico Saul. Sabemos que o nome de Paulo era Saulo, este nome lembrava Saul. Saulo é um nome latino, mas ele vem claramente do hebraico Saul. São Paulo tinha a cidadania romana. Portanto, Paulo aparece inserido na fronteira de 3 culturas, a cultura romana, grega e judaica. E talvez também por isso era disponível a fecundas aberturas universalistas, a uma mediação entre as culturas, a uma verdadeira universalidade. Paulo aprendeu também um trabalho manual, talvez herdado do pai,
que consistia na profissão de tendeiro, fazia tendas. Esta profissão, que em grego se fala skenopoios, tendeiro, fabricador de todos de tenda, provavelmente deve ser entendido como alguém que trabalha a lã tosca de cabra ou as fibras de linho para fazer esteiras ou tendas, ou também pelos de camelo. Por volta dos 12, 13 anos de idade, em que o adolescente judeu se torna bar mitzvah, filho do preceito, Paulo deixou Tarso e se transferiu para Jerusalém, para ser educado aos pés do rabino Gamaliel, o ancião neto do grande rabino Hillel, segundo as mais rígidas normas do farisaísmo, e adquirindo um grande zelo pela Torá mosaica. Com base nesta profunda ortodoxia que tinha aprendido na escola de Gamaliel em Jerusalém, entreviu no novo movimento que se inspirava em Jesus de Nazaré um risco, uma ameaça para a identidade judaica, para a verdadeira ortodoxia dos pais. Isto explica o fato de que ele ferozmente perseguiu a Igreja de Deus, como 3 vezes admitirá nas suas cartas. Embora não seja fácil imaginar concretamente em que consistia esta perseguição, de qualquer maneira, a sua atitude era de intolerância. É aqui que se insere o acontecimento de Damasco, a respeito do qual voltaremos a falar na próxima catequese. É certo que daquele momento em diante a sua vida mudou e ele tornou-se um incansável apóstolo do Evangelho. Com efeito, Paulo passou para a história mais por aquilo que fez como cristão, aliás, como apóstolo, do que como fariseu. Na catequese seguinte, assim o Papa continuou. O segundo tipo de fontes sobre a conversão é constituído pelas próprias cartas de São Paulo. Ele nunca falou de maneira detalhada desse acontecimento da conversão, talvez porque podia supor que todos conhecessem o essencial desta história. Todos sabiam que de perseguidor tinha sido transformado em apóstolo fervoroso de Cristo. E isto tinha acontecido não após uma reflexão, mas depois de um acontecimento importante, um encontro com o ressuscitado. Mesmo sem falar dos pormenores, ele menciona diversas vezes este fato importantíssimo. Isto é, também ele é testemunha da ressurreição de Jesus, do qual recebeu imediatamente e diretamente a revelação, juntamente com a missão de apóstolo. O texto mais claro sobre este ponto se encontra na sua narração sobre o que constituiu o centro da história da salvação, a morte e a ressurreição de Jesus e as aparições às testemunhas. Com palavras da tradição antiga, que também ele recebeu da Igreja de Jerusalém, diz que Jesus, morto e crucificado, sepultado e ressuscitado, apareceu, depois da sua ressurreição, primeiro a Cefas, isto é, a Pedro, depois aos 12, depois a 500 irmãos, que em grande parte naquele tempo ainda viviam, depois a Tiago e depois a todos os apóstolos. E a esta narração, recebida da tradição, acrescenta: em último lugar apareceu-me também a mim. Assim dá a entender que este é o fundamento do seu apostolado e da sua vida nova. Existem também outros textos nos quais se encontra a mesma coisa. Por meio de Jesus Cristo, recebemos a graça do apostolado. E ainda, não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Palavras com as quais ele faz alusão a um aspecto que todos conhecem. E finalmente, no texto mais difundido, lê-se em Gálatas 1, do 15 ao 17. Mas quando aprouve a Deus que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça a revelar o seu Filho em mim, para que o anunciasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue,
nem voltei a Jerusalém para ir ter com os que foram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Nesta autoapologia, ressalta decididamente que também ele é testemunha verdadeira do ressuscitado. Tem uma missão própria que recebeu imediatamente do ressuscitado. Assim podemos ver que as duas fontes, os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo, convergem e convêm sobre o ponto fundamental. O ressuscitado falou a Paulo, chamou ao apostolado, fez dele um verdadeiro apóstolo, testemunha da ressurreição, com o encargo específico de anunciar o Evangelho aos pagãos, ao mundo grego-romano. E ao mesmo tempo, Paulo aprendeu que, apesar da sua relação imediata com o ressuscitado, ele devia entrar em comunhão com a Igreja, devia fazer-se batizar, devia viver em sintonia com os outros apóstolos. Só nesta comunhão com todos ele poderá ser um verdadeiro apóstolo, como escreve explicitamente na primeira carta aos Coríntios. Assim é que pregamos e assim que vós acreditastes. Há um só anúncio do ressuscitado, porque Cristo é um só. Como se vê em todos estes trechos, Paulo nunca interpreta este momento como um fato de conversão. Por quê? Existem muitas hipóteses, mas para mim o motivo é muito evidente. Esta mudança da sua vida, esta transformação de todo o seu ser, não foi fruto de um processo psicológico, de uma maturação ou evolução intelectual e moral, mas vem de fora. Não foi o fruto do seu pensamento, mas do encontro com Cristo Jesus. Neste sentido, não foi simplesmente uma conversão, uma maturação do seu eu, mas foi morte e ressurreição para ele mesmo. Morreu uma sua existência e outra nova nasceu com Cristo ressuscitado. De nenhum outro modo se pode explicar esta renovação de Paulo. Todas as análises psicológicas não podem esclarecer e resolver o problema. Só o acontecimento, o encontro forte com Cristo é a chave para compreender o que tinha acontecido. Morte e ressurreição, renovação por parte daquele que se tinha mostrado e tinha falado com ele. Neste sentido mais profundo, podemos e devemos falar de conversão. Este encontro é uma renovação real que mudou todos os seus parâmetros. Agora, Paulo pode dizer que o que antes era para ele essencial e fundamental se tornou agora esterco. Já não é lucro, mas perda, porque agora só conta a vida em Cristo. Assim o Papa conclui. Voltando a nós, perguntamo-nos o que significa isto para nós. Significa que também para nós o cristianismo não é uma nova filosofia ou uma nova moral. Somos cristãos unicamente se encontramos Cristo. Certamente, Ele não se mostra a nós deste modo irresistível, luminoso, como fez com Paulo, para fazer dele o apóstolo de todas as nações. Mas também nós podemos encontrar Cristo na leitura da Sagrada Escritura, na oração, na vida litúrgica da Igreja. Podemos tocar o coração de Cristo e sentir que Ele toca o nosso. Só nesta relação pessoal com Cristo, só neste encontro com o ressuscitado, nos tornamos realmente cristãos. E assim abre-se a nossa razão, abre-se toda a sabedoria de Cristo e toda a riqueza da verdade. Portanto, rezemos ao Senhor para que nos ilumine, para que nos doe no nosso mundo o encontro com a sua presença. E assim nos conceda uma fé viva, um coração aberto, uma grande caridade para todos, capaz de renovar o mundo.
Estas reflexões tão ricas e profundas nos ajudam a entender melhor o trecho que agora vamos ler novamente. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo para Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Vamos agora deixar alguns momentos para reler o trecho, sublinhar o que mais nos atinge e anotar no nosso caderno. Chegou o momento de escolher o nosso propósito na base de tudo o que lemos e meditamos. Como podemos imitar o apóstolo Paulo? Como ser um São Paulo redivivo hoje? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Para mim, viver é Cristo e morrer é um ganho. Paz e alegria a todos. Tudo considerei lixo a fim de ganhar a Cristo. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. se numa prisão me colocar, Eu vou te adorar. se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Oh, oh, oh. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao